1 Reis, capítulo 18, versículos de número 20 a 40. Vou precisar que você abra sua Bíblia ou pegue carona com a Bíblia de alguém aí, tá bom? Mas a gente vai fazer essa leitura agora em 1 Reis 18, de 20 a 40. Olha, enquanto você está achando, escuta aí. Na semana passada a gente viu chuva no deserto, era o tema do que a gente ouviu. A mensagem, a profecia de Elias é: vai parar de chover. E aí ele teve que comer comida de corvo. E nós vimos semana passada, quem não veio não sabe, carne de corvo, né? Não a carne do corvo, mas que o corvo trouxe. Até aí tudo bem. Mas e pão? Que os corvos traziam também, de onde vinha? Como que é isso? Depois ele foi sustentado pela pessoa mais pobre, estrangeira, uma viúva de Sarepta. E por fim, ele precisa ressuscitar. Ele passa por um processo de ressuscitar a filha da viúva, o filho da viúva. Então nós pensamos nisso. Chuva no deserto. Começou muito complicado e ele passa 3 anos e meio, muito isolado, sozinho, com uma profecia que está destruindo a sua terra, que é: não vai chover. Parou de chover. No capítulo de número 18, Elias aparece para Acabe e diz: vai chover, mas pode chamar os profetinhos de vocês, tá? São 450, né? Uma igrejinha generosa, de gente muito animada. Chamem, porque nós vamos ter um encontro. Vocês querem que chova? Quer que chova, Acabe? Chama os profetas, vamos ter uma conversa para ver quem é Deus. Versículos de número 20 até versículo 40, versão revista e atualizada. Diz assim: Então enviou Acabe mensageiros a todos os filhos de Israel e ajuntou os profetas no Monte Carmelo. Então Elias se chegou a todo o povo e disse: até quando vocês vão manquejar entre 2 pensamentos? E disse: se o Senhor é Deus, sigam-no. Se é Baal, sigam-no. Porém o povo não respondeu nada. Então disse Elias ao povo: só eu fiquei dos profetas do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem para nós 2 novilhos. Eles escolham um para si e o dividam em pedaços e o ponham sobre a lenha, porém não metam fogo. Eu prepararei um outro novilho, porei sobre a lenha e não vou meter fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, eu vou invocar o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse que é Deus. Todo o povo respondeu e disse: essa palavra é boa. Disse Elias aos profetas de Baal: escolham para vocês um dos novilhos, preparem no primeiro, porque vocês são muitos, e invoquem o nome do Deus de vocês, mas não metam fogo. Tomaram o novilho que lhes fora dado, prepararam, invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: ah, Baal, responde-nos. Porém não havia uma voz que respondesse. E então, manquejando ou dançando cerimonialmente, se movimentavam ao redor do altar que tinham feito. E ao meio-dia, Elias zombava deles, dizendo: gritem mais alto, porque ele é Deus e pode ser que ele esteja meditando ou atendendo a necessidades, ou que ele esteja de viagem, e assim ele vai despertar se ele estiver dormindo. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas e lancetas, segundo o seu costume, até derramarem sangue. Passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: agora se cheguem para mim. E todo o povo se chegou a ele, e Elias restaurou o altar do Senhor que estava em ruínas. Tomou as 12 pedras, segundo o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual viera a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras ele edificou o altar em nome do Senhor. Depois fez um rego em redor do altar, tão grande como para semear 2 medidas de sementes. E armou a lenha, dividiu novilhos em pedaços e colocou sobre a lenha e disse: encham de água 4 cântaros e derramem sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse ainda: façam 2ª vez. E eles fizeram. Disse mais: façam 3ª vez. E os fizeram pela 3ª vez, de maneira que a água corria ao redor do altar. E a água encheu também o rego. No devido tempo, para se apresentar a oferta de manjares, aproximou-se o profeta Elias e disse: ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel, que eu sou teu servo.
e que segundo a tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que esse povo saiba que tu, Senhor, és Deus, e que fizeste retroceder o coração deles a ti. Então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego, que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Disse-lhes Elias: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer ao ribeiro de Quizon, e ali os matou. O altar do Senhor está abandonado. É isso que o versículo 30 diz. O altar do Senhor está abandonado. Está ali, num lugar, num monte, completamente tomado provavelmente destruído, e em volta dele cresceu o mato, e aquele altar não é usado mais. Pelo contrário, o que está acontecendo agora é que existe um altar a Baal, e Baal é o Deus da fecundidade, é o Deus onde os israelitas curtem, porque ele é um Deus dominante, segundo a tradição cananeia, e que vai oferecer todas as necessidades para o povo, as necessidades mais prementes. Sabe, mas o que o texto diz é que o altar do Senhor está abandonado. A Bíblia, ela usa um termo para rebeldia extrema e para abandono, que é a apostasia. O que aconteceu com o povo de Israel é que o povo, apesar de ser o povo do Senhor, o povo apostatou. E eles apostataram por uma religião de conveniência. Se multiplicar em Israel um tipo de idolatria das piores, das mais perversas possíveis, que é a idolatria cultural. Meninas oferecidas pelos pais, compradas por uma religião do momento, elas servem para adoração a Baal, e elas são chamadas de prostitutas culturais. Existe um culto mais animado do que a prostituição, de toda a natureza e de todas as faixas etárias? Não existe nada mais animado e nada mais perverso do que associar Baal a Moloque, que é um deus ou uma versão de Baal, onde os meninos são fritos, são oferecidos a um demônio, a um deus que está com as suas mãos em brasa, ou ele é aquecido por dentro de bronze, e as crianças são ali oferecidas em devoção a um deus tão do mal quanto Baal e suas manifestações como Moloque. Milagres são bem-vindos. Quando Elias faz uma proposta, eles gostam da ideia de ter um milagre, e ele diz: olha, milagre é bem-vindo, está faltando chuva, milagre é bem-vindo, teste, muito bem-vindo. Quer testar? Vamos testar Elias, vamos testar que tem bom nome, vamos testar Baal, vamos testar quem for preciso, porque a religião que eles adotaram é circunstancial. Ou seja, o que eles querem é uma resposta circunstancial, e uma resposta que atenda às demandas de sede e fome, uma resposta que possa de verdade não ter uma exigência de compromisso. Não é preciso ter um Deus moral, não é preciso crer num Deus que transcende as coisas desse mundo, basta ter um Deus que atende às necessidades desse mundo. A gente percebe que nos nossos dias isso está acontecendo. Como nós estamos ouvindo falar sobre uma religião para o agora, para as necessidades momentâneas, que não exigem que as pessoas tenham coração, ou que Deus seja alguém que tem coração. Ele precisa ser só alguém que pode ser comprado, e muito bem comprado. Queria falar uma coisa desse tempo juntos que nós temos passado. Meus irmãos, eu quero glorificar a Deus, porque Ele não só tem nos assistido para que nós possamos pagar as contas da pregação do Evangelho, os lugares onde nós estamos, mas para que os trabalhos assistenciais possam crescer, e para que o trabalho de evangelização, que não pense que o que vai acontecer na Paulista não vai ter custo, claro que vai. Tudo isso tem sido a mão de Deus, que tem usado vocês, mas usado pessoas que nós nem conhecemos, para sustentar a sua obra. Deus tem coração. Deus não é alguém sem coração, mas
Deus não está muito preocupado se Ele vai te dar um hotel ou se Ele vai te dar um lugar simples. Isso não está no plano de Deus. O plano de Deus é cuidar de você da melhor forma. Mas Deus está acima de tudo isso. Sabe, o que aconteceu com aquela nação é que eles não só esqueceram o altar, mas esqueceram a aliança também que o Senhor fez com eles. Olha, Senhor, Elias está falando, o Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. E ele chama não de Jacó, o enganador, o suplantador, aquele que quer tirar vantagem ou sobrepor, mas ele diz Israel, pai de multidões de nações. Esse é o nome, essa é a promessa da qual nós viemos. Sabe, ele olha para o altar e diz, o altar precisa ser reconstruído, e a Bíblia diz que ele pega 12 pedras grandes. Quer dizer, é preciso que Israel volte a ter unidade. É preciso que a fidelidade que o povo de Deus perdeu, que os exemplos perdidos voltem à mente dessas pessoas. Apesar de que Elias não consegue mais ver os bons exemplos. Ele diz nessa oração, eu fiquei só. E os profetas de Baal são 450. Sabe, a solidão do profeta, ela vai tomando proporções. Começa no capítulo 17, quando ele está sozinho, precisando de ajuda, e passando a experiência de ter o que comer a cada dia pela providência de Deus, mas sendo uma voz contra Acabe e Jezabel, que é uma mulher perversa ao extremo, adoradora de demônios. Sabe, nos dias de Elias está vendo pessoas que pagam promessas por Deus da conveniência. Deus foi substituído por resultados imediatos. O que é a divindade? A divindade deles não é mais um Deus amoroso, justo, fiel. Não. É outra voz, é outro caminho. Eles estão perdidos porque eles não mais conseguem ver Deus que está acima de todos. Deus que está em todo lugar, para todas as pessoas. Eles não conseguem mais entender que Deus é conosco. Não sei se você tem sentido que Deus é com você, meu irmão. Você tem sentido isso? Porque é isso que Jesus é, Emmanuel, Deus conosco. Não é Deus conosco quando a gente está precisando de comprar alguma coisa, não. Deus está conosco, Deus está com você. Para todas as pessoas. Sabe, hoje a gente já preparando os trabalhos de evangelismo que nós vamos fazer, como Igreja do Senhor Jesus, como ministério, como projeto Redenção, voltado para a rua. Deus é um Deus para todos. É isso que é maravilhoso. Deus quer alcançar esse povo que está andando por aí, por esse país. Deus quer alcançar um povo que, onde você passar, por onde você imaginar, o Senhor quer alcançar essas pessoas. Ele deseja, e Ele vai usar a sua vida, porque Ele é um Deus bondoso. Sabe, o problema é que o altar, ele é um lugar pessoal, físico, mas pessoal. Ele se tornou público e abandonado. Sabe, quando o altar, que simboliza aquilo que você entrega a Deus, que deveria ser algo pessoal seu, pode ser até num lugar público. O culto hoje, ele está sendo um culto prestado a Deus. Você está oferecendo para Deus. Isso é público, mas é pessoal, porque Deus vê seu coração. Sabe, o altar deixou de atender às expectativas daquele povo, e por isso eles abandonaram o altar do Deus verdadeiro e ficou perdido num monte distante, esquecido. O altar abandonado, ele foi abandonado porque o povo preferiu o Deus da conveniência em primeiro lugar. Em segundo lugar, o que eu quero te dizer é que a religião do homem estava no centro. E a religião do homem era muito parecida com o que a gente quer. A fertilidade era uma coisa muito, muito, muito importante. Hoje nós estamos numa crise de fertilidade, as pessoas estão vivendo isso, o desejo de ter filhos. Antigamente, a maneira de uma nação prosperar era ter filhos, homens. As mulheres aqui estão me ouvindo, preconceito mesmo, porque mulher não ia lutar, né? Mulher era boa porque ia fazer mais filhos para lutar. Então Baal é o Deus perfeito, tá?
Astarote, que é a versão feminina de Baal, é uma deusa que tem um ventre. Então, eles acham isso muito importante. Vai ser muito bom. E outra coisa importante, Baal é show. Baal tem lancetas perfurantes nos braços para derramar sangue. Esse lance de sangue, culto com sangue, é animado. É o que as pessoas querem ver. Então elas estão interessadas em Baal. Elas estão interessadas em ver tudo isso que está acontecendo, porque Baal é show. A religião do homem, ela é uma religião onde o que o homem deseja, o que o homem é capaz de fazer, fica no centro. Até o Monte Carmelo, onde Elias faz um desafio dizendo: olha, não põe a mão no culto. Vamos ver quem pode pôr fogo nisso aí mesmo, sem a mão de vocês. Quem é que pode agir? É muito interessante uma leitura que o apóstolo João faz sobre o culto dos homens centrados pelos homens e dos profetas que pregam para os homens o que os homens querem ouvir. Filhinhos, vocês são de Deus e têm vencido os falsos profetas, porque maior é o que está em vocês do que aquele que está no mundo. Esses falsos profetas, eles procedem do mundo. Por essa razão, falam da parte do mundo, e o mundo os ouve. Eles têm a linguagem certa, esses profetas. Eles falam o que as pessoas querem ouvir, por isso as pessoas os ouvem. Apóstolo João, na sua primeira carta, capítulo 4, versículos 4 e 5. Sabe o que é apostasia? É eu aceitar que eu posso manipular a Deus. Que minhas orações são uma tentativa de vergar a Deus e o colocar à minha disposição. Só que algumas coisas tentam o Senhor. E Jesus diz: não tentarás o Senhor teu Deus. Sua conduta tenta o Senhor. Cuidado, você que se considera um cristão. Eu não estou dizendo que você não é. Você está forçando, tendo atitudes que tentam o Senhor com a sua conduta. A sua moralidade tenta o Senhor, dizendo: eu posso fazer o que eu quiser, é que Deus não fará nada. O que eu quero te dizer é que a religião do homem de Baal não precisa de um Deus vivo. A repetição e as oferendas físicas são suficientes. A religião vai continuar a mesma, ainda que Deus não compareça. Essa é a sensação de Elias: eu fiquei só, e tem 450 profetas de Baal. Mas há uma coisa muito importante: ainda que você esteja só, a sua devoção a Deus, o seu coração voltado a Deus, sabe, a sua fidelidade a esse Deus, vai convidar o Senhor para agir no meio de uma nação idólatra. Terceira coisa que os versículos de número 23 a 29 fazem como convite, é um encontro com o Deus vivo. Então, vocês estão com um altar ao Deus de Israel abandonado. Vocês migraram dos bezerros de Jeroboão, uma versão dos bezerros adorados no Egito, e agora vocês migraram para um Deus malévolo, cananeu, um Deus terrível. Muito bem, mas eu vou dizer para vocês o que nós vamos fazer. Nós vamos fazer um altar. Vocês vão fazer o altar, vocês são maior quantidade, já dá aqui já uma igreja, né? Imagina, 450 pastores, né? Parece até número de programa de televisão, né? Vai ter 450 profetas e vai fogo do céu. Nossa, o negócio ficou animadíssimo. Falei: vocês vão fazer o seguinte: vocês vão levantar o altar, vocês vão colocar a lenha, vocês vão preparar o holocausto. Eu queria te falar uma coisa muito assustadora. Satanás adora imitar a devoção a Deus. Ele adora roubar a devoção que o Senhor requer da nossa vida, para que você ofereça um sacrifício ou uma devoção a outra pessoa e a alguém que não seja o Senhor, e você coloque algo na frente do Senhor que não seja o Senhor. É isso que Satanás quer. E ele pode fazer isso através de demônios. Existem países onde existem milhões de deuses. Num país só, milhões de deuses. Isso Satanás se alegra. Mas você pode ter só o Deus do trabalho.
acima da sua vida, isso já vai ser um terror, porque Deus não receberá a sua devoção, porque você o substituiu pelo seu trabalho. Ter um trabalho que exige muito de você não quer dizer que sua devoção pode ser roubada a Deus, a menos que você permita que isso aconteça. O Deus quer responder por fogo. Então o que eles vão fazer? Eles não podem fazer nada, eles só têm uma liturgia. E eu queria dizer que toda denominação tem uma liturgia. Até a redenção tem uma liturgia. Tem uma sequência de como o trabalho acontece. Toda denominação tem uma liturgia. E as pessoas seguem. O problema é que algumas pessoas confiam na liturgia. Isso é um grande erro. Eles confiam que se aquela liturgia for seguida claramente, não precisa nem de Deus. Um susto que eu tinha na minha infância, frequentava uma igreja muito tradicional, e eu não entendia muitas coisas, e às vezes quando eu perguntava para as pessoas mais velhas, elas também não entendiam. Então eu tinha uma sensação de que se todas as coisas acontecessem naquela mesma sequência, algo mágico ia acontecer. Mas com o passar do tempo não acontecia nada mágico. E eu na minha infância não entendia o que estava acontecendo. Porque tudo precisava ser tão regrado. Porque tudo precisava ser tão certinho. Sabe, é bonito e encanta a gente quando a gente vê gente dando sangue na igreja. E o pessoal de Baal sabia como fazer isso. O texto diz que eles ficaram clamando, e quando Elias começou a fazer uma brincadeira com eles, mas uma brincadeira que fazia sentido. Essa ideia de um Deus em todo lugar é uma ideia teocêntrica da tradição judaica cristã. As tradições pagãs acreditavam que Deus tinha prioridades. Então, quando Elias fala assim, olha, grita mais alto, que pode ser que ele esteja com outra prioridade agora, ou ele talvez esteja repousando. As divindades, tanto os gregos quanto cananeus e outros, acreditavam nisso. Então Elias estava falando uma coisa plausível, e a resposta que provavelmente eles deram foi gritar mais alto. E eles começaram a dançar, e era mais fácil fazer isso do que ver Deus agir, porque ver Deus agir não estava no controle deles, e Deus não precisava estar vivo. Mas eu queria dizer que um Deus vivo, ele é diferente. Ele não precisa concordar com a sua liturgia. Então às vezes as coisas estão todas certinhas, mas ele olha e fala, não está nada certo. Ele é maior do que você é capaz de aprender dele. A Bíblia revela quem Deus é, mas toda a revelação bíblica, nossa mente não comporta. O que Deus revelou, ele não contradiz, mas nós não conseguimos alcançar a grandiosidade de Deus. Sua devoção a Deus não aprisiona Deus. Deus, sou tão devoto que agora eu exijo. Não exijo nada. Você pode ser o mais devoto que você quiser, você não manda em mim. Eu não sou seu servo. Hoje em dia, eu estava conversando isso com a Marta hoje, os pais estão se sentindo tão em dívida com os filhos por causa do trabalho, que às vezes eles vão fazer quase tudo que puderem para compensar seus filhos pelo excesso de trabalho. Se eles puderem, eles vão virar crianças até, para tentar brincar com seus filhos, e vão até, se possível, evitar de chamar a atenção deles para poder compensar as suas falhas. Isso vai ser uma outra falha. Estão vendo dias difíceis. Quero te dizer o seguinte, Deus não está devendo nada a você nem a mim. Não é porque a gente fala, Senhor, nós somos a redenção está na tua palavra, então o Senhor está devendo alguns milagres para nós. Não, eu vou fazer os milagres porque eu sou Deus, não estou devendo nada para vocês, nunca vou dever. Vocês não me aprisionaram, e eu não vou fazer o que vocês querem. Você só vai ser uma pessoa viva, espiritualmente avivada, quando você entender que Deus está acima de tudo. Aleluia. Que Deus pode tudo, que Ele é que vai fazer, e que para Ele fazer, você precisa se dispor. Sabe, eu creio que Elias estava incompreendido, solitário, mas ele estava esperando que o altar fosse o centro da nação de Israel de novo. E Deus estava livre no coração de Elias para agir, e isso era o começo de uma reforma
espiritual naquela nação. A quarta coisa que eu queria falar nesse momento para você, eu gostaria que fosse para todos, mas na minha experiência, infelizmente, não é para todos. Mas se é para você hoje à noite, eu glorifico ao Senhor. Porque se o Senhor encontrar você aqui e falar, esse homem, essa mulher, é para quem eu estou trazendo isso. O altar abandonado, ele exige um serviço que custe um preço muito alto. Que alguém se arrisque, ou arrisque a sua vida para servir a Deus. Geralmente a gente não tem que fazer nada por causa de Deus, e a gente fica numa igreja mas bem sossegado, não tendo que arriscar nada, não tendo que bancar custo de nada, nem espiritual, nem material, nem emocional. Nós estamos ali, estamos juntos. E a gente tenta, no volume, na quantidade de membros, resolver os problemas espirituais de uma comunidade. Mas Elias não podia fazer isso, ele tinha que se arriscar. Gente, num teste daquele, alguém ia morrer. Alguém ia morrer. Quando o texto acaba, quando essa passagem acaba, e o capítulo 19 começa, Jezabel diz, façam-me os deuses o que bem lhe aprover, se eu não fizer com você o que você fez com os meus profetas. Então Elias sabia que alguém ia morrer. E ele estava disposto a fazer o que agrada a Deus. Ele diz, no verso, você está acompanhando nas escrituras, ele diz aí no verso de número 36, fique hoje sabido que tu és Deus em Israel e que eu sou teu servo. Sabe uma coisa que me incomodava na religião cristã, evangélica, reformada, calvinista, como você quiser chamar, que foi a religião que eu abracei por escolha própria, sem influência nenhuma, senão do evangelho, orientado pelo meu pai a tomar a decisão que eu quisesse. Me incomodava essa ideia de que Deus é Deus e que eu posso fazer o que eu quiser. Essa ideia me incomodava e continuava me incomodando pro resto da vida. Me incomodava essa ideia de falar coisas que não me envolvem, em que eu não tenho nenhum compromisso com elas. Me incomodava a ideia de ser alguém muito tecnicamente formado para falar, mas nada envolvido com o que eu estou falando. Isso me incomodava, me envergonhava. Por isso ele diz que hoje fique sabido para todo mundo que eu sou teu servo. Eu não estou aqui. Aliás, Elias era difícil de passar despercebido. Ele usava pele, de animais, e tinha um olhar meio penetrante e um jeito de falar muito objetivo. Ele é o exército de um homem só, e ele mete medo. Acabe vai passar, Jezabel vai passar, e as palavras de Elias vão continuar, porque ele é homem de Deus. E com Elias não se brinca, porque ele representa o Senhor. Ele tem uma identidade com o Senhor. E ele vai ser aquele homem, juntamente com Moisés, com quem Jesus vai ter um contato. Ele é um homem de Deus. Sabe, quando você serve a Deus sem arriscar nada, sem investir nada, sem se preocupar em dar algo que custe algo para você, você não experimenta o que é que o Senhor pode fazer por você e através de você. Quando você não dá a sua cara a tapa, e quando a sua vida não está em jogo, e você está economizando o que é do Senhor na sua vida, e aí eu falo do seu coração, do seu dinheiro, do seu tempo, da sua inteligência, da sua formação. Quando você começa a economizar com o Senhor, você vive uma vida tranquila. Muitos cristãos vivem assim. Você tem sua família, tem seus compromissos, você tem contas a pagar. Para que você precisa se arriscar com Deus? Para que entrar por um caminho que vai causar dificuldades para vocês? Escolham um caminho mais fácil. Não se preocupem com sacrifício. Essa é a mensagem dos nossos dias. É muito interessante que se você for ao Iêmen, se você for à Arábia Saudita, se você for às regiões da África,
dominadas pelo Islã, pela doutrina do Islã, pelo islamismo. Você vai encontrar cristãos, e a primeira tentação que a gente tem, eu estou chamando a palavra como tentação que a gente tem, é perguntar para eles: o que você quer que nós oremos por vocês? E a gente já fica esperando uma oração clara: Senhor, liberta esse povo da perseguição religiosa. Mas você pode saber de uma coisa unânime, e se você duvidar disso, e o Senhor permitir que você vá a um desses lugares e encontre os cristãos, eles só têm um pedido de oração: Senhor, concede que nós sejamos fiéis no testemunho da Tua palavra. Nós não queremos facilidade, nós queremos ser fiéis à Tua palavra. Elias pergunta então: até quando vocês vão ficar manquejando entre dois pensamentos? Até quando vocês não vão estar dispostos a pagar o preço? A quinta coisa que eu quero te dizer, ela se encontra nos versos de número 31 a 35, e é a adversidade. Queria dizer para você que, te fazer uma pergunta: você quer fogo, mas você aceita a água? Você convida a água quando você está esperando fogo? Uma medida de uma semente é geralmente uns 30 centímetros por um palmo de largura, para ficar bem assim na sua cabeça, sei lá, uns 20 centímetros por 30. Se você quiser plantar 2 medidas de semente, então imagine 60 centímetros por 20 centímetros, ou talvez 30. Uma boa cova. Elias vai rodear o altar com um buraco, e ele vai pegar uma coisa rara naqueles dias, que é água. O povo foi para lá, então tinha uma reserva de água em grandes potes, né? Ou grandes, não são cisternas, mas ele diz o seguinte aqui, olha, veja aqui no verso de número 31. Ele tomou as 12 pedras, construiu o altar, versículo 31, fez um rego para semear 2 medidas de semente, armou a lenha, dividiu o novilho em pedaços, pôs sobre a lenha: encham 4 cântaros, e derramem sobre o holocausto e a lenha. Façam a segunda vez. E depois ele diz: e façam a terceira vez. Queria te dizer uma coisa estranha que acontece e eu tinha escolhido um vídeo para mostrar para vocês sobre isso, que é fogo espontâneo. Quando as coisas estão muito secas por causa da seca, surgem umas coisas incríveis sobre fogo espontâneo mesmo. Então, a natureza, quando ela está muito seca, basta alguma coisinha, né? Uma combustão de diversas maneiras que pode acontecer, e começa a pegar fogo. Já é meio-dia, seca. Elias começa a fazer: não. Vamos começar então? Pedir fogo do céu? Vamos. Água. Irmão, você tem fé para isso? Não? Para aceitar a adversidade? E é isso que é muito interessante. Que você precisa reconhecer a adversidade na obra do Senhor. Como adversidade, o que é contrário? De servir ao Senhor vai gerar contrariedade. Olha, todos os que quiserem viver piedosamente hão de sofrer perseguição. Irmão, está na Bíblia isso, não é palavra minha. Você quer servir o Senhor? Vai ter complicação. Não, mas não quero complicação. Irmão, você não quer complicação, então você não vai servir o Senhor. Ah, mas a nação agora é evangélica. Irmão, eu não estou falando de doutrina humana, eu estou dizendo sobre servir o Senhor. Você quer servir o Senhor? Vai ter adversidade. E você não só tem que entender isso, como tem que estar preparado para isso. Elias não é menino espiritual. Menino espiritual, ele não aguenta. A adversidade chega e ele fala: ai, o céu vai cair, os problemas e tal. Não. Mete água. 450 profetas assistindo, sem resposta alguma. E o povo de Israel espalhado. Faz segunda vez, é quase cerimonial. Os caras levantam ali, joga aquela água, né? Joga em cima de tudo.
nossa fé era diversa disso. Se começa a cavar um buraco pertinho do nosso sonho, a gente diz: ó, Senhor, que capeta é esse que veio aqui? Que demônio maldito que está cavando um buraco do lado do meu altar? Senhor, eu estou pedindo fogo, faz Israel. Olha, Senhor, eu estou pedindo esse fogo do céu. Agora vem infeliz e joga água. Cuspiu aqui. Não vai pegar fogo isso nunca. O pessoal do acampamento chegou a essa conclusão, não é verdade? Fogo tem que estar no lugar certo, não é isso? Fogo tem que estar no lugar certo. Nós vamos falar disso daqui a pouquinho. Mas como pegar fogo num lugar onde está tudo molhado? A adversidade, ela diz para nós que as coisas e a obra de Deus vão dar errado. E eu queria te dizer que você está completamente errado acerca disso, porque a obra de Deus é sobrenatural. Sabe? Um homem chamado Hudson Taylor, e eu queria falar um pouquinho dele para vocês. Ele tinha uma frase que dizia: a obra de Deus começa difícil, fica impossível, e então é realizada. O Hudson Taylor, ele foi o mais bem sucedido missionário inglês, porque os ingleses vinham com terno inglês para pregar para os chineses, vestidos de roupa de chinês, evidentemente, porque eles eram chineses. E o Hudson Taylor foi o primeiro a vestir roupa de chinês, com cara de inglês, século XIX, para pregar para os chineses. E ele foi o mais bem sucedido missionário. E quando ele estava no interior da China, ele teve uma ideia. Ele disse: vou estudar medicina. Os chineses precisam de médicos. Todos os missionários foram contra Hudson Taylor. Todo o conselho missionário disse: mas você é a pessoa mais bem sucedida e agora você vai passar anos estudando medicina. Foi o que ele fez, voltou para a Inglaterra e ficou estudando medicina. E quando ele se tornou médico, ele voltou para o interior da China. Quando ele voltou, o país foi tomado por uma peste, uma doença terrível, e todos os estrangeiros foram convidados a sair do país, ou obrigados a sair do país, menos os médicos que estavam no país. Nessa doença terrível, Hudson Taylor perdeu toda a sua família. Mas além de ser de verdade o homem de Deus que ele era, ele entrou em esferas e ele conseguiu ser usado por Deus, porque Deus resolveu usar o Hudson Taylor, seguindo a visão que Deus tinha dado para ele. Eu queria te dizer o seguinte, que a obra de Deus, ela é impossível, ela não é uma empresa, ela não funciona dentro das normas. Tudo era contrário a Elias. 450 mais água, tem que dar errado. Mas as circunstâncias não são maiores do que Deus. E quando você diz isso para Deus, você diminui o Senhor. Você acaba se tornando um adorador de Baal, dizendo que as circunstâncias é que vão determinar a sua vida. O Evangelho não nos cega. Ele é a boa nova. Ele não omite o conflito. E também não limita o milagre. O Evangelho são as boas novas de Deus. E Ele está pronto para completar a obra de Deus, porque é a boa nova de Deus. Não é a sua boa nova nem a minha, a boa nova de Deus. A quinta e última coisa que aquele altar abandonado nos ensina, chama-se fogo do céu. É muito bonita a oração de Elias, eu queria ler com você de novo, se eu não me engano é o verso 38. Diz assim, aliás, ela começa no verso 36, e eu vou ler só a oração e prosseguir. Ó Senhor, Deus de Abraão, Isaque e de Israel, fique hoje sabido, é isso que ele está pedindo, que fique hoje sabido, que Tu és Deus em Israel, e que eu sou Teu servo. E que segundo a Tua palavra é que eu fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus, e que o Senhor, Deus, fez o coração deles retroceder. Então caiu o fogo do céu, consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, a terra, lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus, o Senhor é Deus. O
que Elias considera fogo do céu? Eu lembro de um culto em que nós fizemos um altar e colocamos um fogo lá, não teve nada de muito pirotécnico assim, e vários moços se entregaram ao Senhor Jesus. Tem gente que gosta de fazer fingir que um fogo desce, aquela confusão toda, mas aí muitos moços se entregaram ao Senhor Jesus, e alguém veio me perguntar, estava muito cheio daquela devoção, dizendo: por que hoje não caiu o fogo do céu mesmo? A gente mesmo é que acendeu o fogo. Eles: não caiu. Eu perguntei para ele: eu quero que você escute o que é fogo do céu para Elias. Fique sabido que só tu és Deus em primeiro lugar. Senhor, o que eu quero pedir que o Senhor faça hoje, com a tua atuação, diz Elias, é que as pessoas saibam que não tem outro Deus. Irmãos, aqui não tem o Deus de Elias. Hoje o Elias veio ao culto, ele ficou sabendo que vai ter uma sequência de culto do Elias, e aí o Elias veio, tá bom? Não é só do Elias e do Daniel, tá bom? Só que só nomes bíblicos. E do Paulo também, nosso pregador Paulo. Não é só, e nem do Lucas, certo? E calma, gente, calma que seu nome está escrito no livro, isso que é importante, tá? Eu quero te dizer que é o seguinte, que só Deus único, Ele é Deus. Ele não é Deus lá na África, não, e aqui é outro, não. Ele não é Deus ontem e hoje não é. Não é o Deus da igreja do vizinho, não. Ele é Deus, meus irmãos. Amém. Eu quero que esse povo saiba que só tu és Deus, não tem outro. Você não é Deus. Deus não é um homem. Você não presta culto a homens, você presta culto a Deus. Mas eu também queria te falar uma coisa: você não cultua vícios. Eu queria falar para você que está viciado em coisas terríveis que desagradam o Senhor. Você não cultua vícios também. É isso que Baal é, uma sequência de vícios. Você não cultua vícios vícios humanos. Você não cultua o maligno, meu irmão. O maligno tem que sair perto de nós. Palavras malignas não cabem perto de nós. Pensamentos malignos. Irmãos, gente que é crente não entra nas mídias sociais para falar coisa de capeta, de coisa terrível, para desejar o mal, para matar pessoas, destruir, ou para então defender coisas que a palavra de Deus não defende. Não tem cabimento. Nós não podemos confundir as trevas com a luz. Cultos não podem destruir. Os cultos a Moloque destruíram crianças. Cultos não destroem, eles resgatam vidas. Senhor, que eles saibam que só tu és Deus. Fogo do céu. 2, que o Senhor quer fazer o coração deles retroceder. Irmãos, é muito difícil o coração retroceder, viu? Nosso coração é maligno. E quando nosso coração vai longe demais, ele não quer voltar atrás. E quando alguém ultrapassou todos os limites, que era o que Israel fez, ainda assim tem um Elias dizendo: Senhor, eu quero pedir que caia fogo do céu hoje, para o Senhor fazer o coração deles voltar para o lugar onde o coração deles tem que estar. Talvez você falou, fez, pensou que não deve, ou que jamais deveria ter falado, pensado ou feito, e tudo foi além dos limites impensáveis. Quero falar para você que está aqui me acompanhando, eu glorifico a Deus, irmãos. Eu estou apoiado por vocês. Às vezes vocês estão aí meio rebeldes aí no seu coração, não fala para mim, mas vocês estão comigo. A gente muda de hotel, vocês estão com a gente, estão acreditando, não na gente, mas naquela proposta maluca que nós temos de pregar o Evangelho. E o Senhor vai concluir, e a obra vai ser prosperada. Eu vejo isso em vocês. Eu agradeço a Deus porque nós estamos fazendo isso, não porque você me cultua, mas porque a gente quer procurar o Senhor e fazer o melhor.
Mas talvez você tenha ido além dos limites impensáveis da sua vida e você vai ter que retroceder. E não tem o que fazer, e não é vergonhoso você ter que retroceder. Dizer, olha, não deu. O que eu fiz está errado. O único jeito. Senhor, Senhor, ele repete várias vezes. Senhor, responde-me, Senhor, responde-me, Senhor. Essa era a palavra predileta dos cristãos, Kyrios. Kyrios. Assim como o Senhor em português mudou, Kyrios em grego mudou também. Não tem mais o significado de antigamente. Kyrios era o dono de tudo, o soberano, aquele que possui a devoção, as terras, a família, quem você quiser, tudo que você possui e sonha ter, vem de Kyrios. Quando os cristãos diziam Kyrios e Jesus, isso incomodava os romanos e muitos eram mortos, porque tinham a devoção a um senhor que não era César, não era Kaiser, e por isso os cristãos eram mortos. Eles tinham uma última chance de dizer Kaiser, Kyrios, e eles respondiam muitas vezes Jesus, Kyrios. Kyrios e Jesus. O Senhor é Jesus. Isso os levava à morte. É muito importante que você saiba que o Senhor continua soberano. Que não é você mais Ele, é Ele. É Ele reinando. Lindo a gente cantar hoje que o Rei chegou. De verdade, o Rei chegou é poético, porque o Rei não foi embora. O Rei está aqui, Ele está reinando. Mas a resposta do fogo é uma coisa também muito interessante. Isso é um perigo de você pedir fogo. Tem igreja que gosta de pedir um fogo, vai, manda fogo, mano. O problema é que o fogo consome tudo, irmão. Consome o crente que está pedindo fogo, consome a casa dele, consome tudo. Agora o Espírito Santo não. O Espírito Santo ele já faz diferente. O Espírito Santo é bem a sarça, não se consome, mas fogo mesmo queima tudo. O texto diz que ele consumiu a terra, consumiu o altar, não tinha nem altar mais. A lenha, irmãos, acabou tudo. Lambeu a água para que evaporasse. Então depois que a obra aconteceu, não tinha mais altar, não tinha sacrifício. E veja bem, uma coisa que o judeu gostava muito, e o brasileiro gosta muito, mas muito mesmo, é churrasco. Você sabe que a Bíblia diz uma coisa? Uma das críticas que um dos profetas menores faz é o seguinte: vocês, sacerdotes, vocês gostam que o povo peque porque vocês querem comer carne, churrasco. É isso que está na Bíblia. Vocês gostam que o povo peque para eles irem lá comer churrasco, e vocês engordarem do churrasco do pecado do meu povo. Por isso que vocês gostam. Não deu tempo nem de sentir, irmãos, o cheirinho da carne. Comeu foi tudo, fogo devorou foi tudo. Não, você quer pedir fogo? O crente é tão Senhor, por que não caiu fogo aqui, irmão? Se cai fogo hoje aqui, é bom que você não esteja perto, que você vai morrer. Fogo consumiu tudo. E a resposta do fogo é que o povo caiu com o rosto em terra. Mas aí é que é o problema. Muitas pessoas temem a Deus, têm medo de Deus, mas elas não respeitam o Senhor. Mas eles começaram a dizer: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, meio pensando assim: para fogo, fica por aí. O Senhor é Deus, não. Rosto em terra, porque se o fogo resolver espalhar, não vai sobrar ninguém. Queria te dizer nessa noite que a coisa mais preciosa que você tem na sua vida, meu irmão, é o seu altar a Deus. Eu estava falando para vocês que estão me acompanhando, talvez seu coração esteja de alguma forma ido longe demais, pelas suas experiências religiosas, pelas coisas ruins que você já viu, que fizeram com você, por traições recentes, passadas, e você esteja ferido por todas essas coisas, e talvez você esteja, como Elias, sentindo que você está só. Mas eu queria dizer nessa noite que a única coisa que o Senhor não quer que fique abandonado é o altar dele no seu coração, porque é fogo de Deus na sua vida, que pode mudar o mundo. E eu quero te convidar que, assim como Elias, você não desista de entender que o Senhor
quer que você seja um servo dele, que se exponha. E é muito fácil a gente aqui na igreja vir dar testemunho, já é legal. A igreja está aberta para você dar testemunho. Glórias a Deus por isso. Mas Deus quer que você dê testemunho onde você vai, onde você andar. Gente, nós não estamos nesse bairro à toa. Será que é coincidência um projeto de arte, 20 anos, a Paulista ter se tornado, nesse período recente, um centro de cultura? Será que tudo isso foi coincidência? Nós planejamos isso? Hoje eu estava andando na Paulista e pensando comigo como pastor, com a vida que eu vivia, como que eu ia andar na Paulista? Como que os pastores vão andar na Paulista? Eles não estão andando, mas as pessoas estão lá. Não uma, duas, mas milhões de pessoas. Não só na Paulista, mas na cidade de Bermuda, sem saber que a igreja existe ou que existe um plano de Deus. E quem vai acordar essas pessoas para dizer que Deus está vivo é você. E como você vai fazer isso? Com a sua vida, com o fogo do altar. Porque eu queria te dizer uma coisa: enquanto houver um altar dentro de você para adorar o Deus vivo, Deus vai mudar o mundo onde você está, o mundo ao redor de você, e vai atirar um fogo de transformação, para que as pessoas saibam que só o Senhor é Deus, que não existe resposta em outro caminho, em outro lugar. Só que eu queria terminar, não vou pedir para ninguém ficar de pé, mas eu queria orar com você, quase no finalzinho desse culto, para você que reconhece que o altar está abandonado aí, de alguma coisa, cheio de um monte de preocupações, de pequenos deuses que estão incomodando o seu coração. E eu quero te convidar a entregar toda a sua vida ao Senhor. Sabe, dizer: Senhor, só o Senhor é Deus. Não quero ter outro Deus, não quero ter outro plano, não quero ter outra ideia, senão que o Senhor seja o Deus da minha vida. E essa é a oração que a gente vai fazer hoje, finalmente. E eu queria dizer para vocês, de uma forma extraordinária, você que está prestigiando essa obra, que está sendo feita em nome do Senhor Jesus aqui, pela graça de Deus ela tem prosperado. Nós temos muitos irmãos que hoje não vieram, no outro domingo teve outros que não vieram, talvez você foi um deles. Nós temos aí, mas nós estamos unidos pelo que o Senhor vai fazer por nós e através de nós. É verdade? Como as pedras de um altar só, para a glória de Deus. O que Deus vai fazer? Vamos esperar aqui um altar dentro de você, que influencia as pessoas perto de você, e não um monte de ideias ou liturgias simplesmente, uma nova liturgia, uma liturgia parecida com algo que você conhece, ou um lugar bonito, ou um lugar mais ou menos bonito, um lugar seu, uma mobília sua. Não, que essa seja uma igreja de altares mesmo, não abandonados, mas prontos para servir ao Senhor. Glória ao nome de Deus.